Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, conforme era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 28 de julho de 2022, quinta-feira, 17ª semana do Tempo Comum, nos encontramos aqui para ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha e no fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cora Coralina, nossa contista goiana, brasileira que nasceu em 1889 e morreu em 1985, dizia: se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. Se a gente cresce com os toques duros da vida, também podemos crescer com a suavidade da alma. O evangelho que nós temos de hoje continua Jesus tentando falar para as multidões. Esse detalhe é importante, Jesus está falando para as multidões sobre o reinado de Deus, sobre o reino de Deus, e fala de forma de parábolas. Hoje ele usa a parábola dos pescadores, alguns momentos da semente, outros do tesouro. Ontem foi das coisas preciosas da vida, né? Esse mundo de Deus é precioso, o mais importante para você do que essas coisas que você tem aí, que você acredita. Então, Jesus hoje usa a referência dos pescadores. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, vem todo mundo junto e ali os pescadores vão separar. Os peixes bons vão para os cestos, os peixes maus são jogados fora. Quais são bom ou mal? Os peixes possíveis de ser alimentados. E aí ele diz, mas no final dos tempos será a mesma coisa. Deus irá separar os anjos de Deus, viu? Irá separar, e aí que vem os homens maus dos que são justos. Ele não usa dos homens maus, dos homens bons. Eles usam dos homens maus, dos homens justos. Porque para Mateus o critério de salvação é justiça. Para Mateus você vai para o céu porque você é uma pessoa justa, não porque você é uma pessoa boa. Porque você pode ser uma pessoa boa e ser extremamente desonesta e injusta. Você pode ser uma pessoa boa e fazer muita maldade, desviar muita coisa, ser muito desonesto. Não, Jesus está colocando, olha, o reino dos céus vai ser uma rede cheia de peixe, todo mundo virá, vem todo mundo, mas aqui haverá uma separação. Haverá uma separação dos peixes bons, serão recolhidos nos cestos. E aí a gente volta àquela outra parábola do joio e do trigo. O trigo será recolhido no meu celeiro. Viu? O trigo venha para a minha casa. O trigo não, isso aí marra, põe fogo, joga fora. Viu? Não, o trigo venha para mim. Viu? E aqui não, aqui os peixes venham para o meu cesto. O reino de Deus é esse momento de que os maus perdem a oportunidade de chegar ao céu e os justos serão salvos. Por isso Jesus usa essa parábola dos peixes, viu? Os que não prestam serão jogados fora, mas esses que prestam serão recolhidos no meu cesto, assim, viu? E os anjos irão fazer isso, separar os homens maus dos que são justos. E eles lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. É o famoso arrependimento. Ser jogado na fornalha de fogo, o choro e o ranger de dentes por que eu fiz isso com a minha própria vida? Por que eu não fui aprovado por Deus?
Quais são as escolhas que eu fiz que me tirou da possibilidade de ir para o cesto de Deus, de ir para o celeiro de Deus? O que eu fiz com a minha vida, que agora eu sou jogado numa fornalha e eu fui reprovado por Deus? E o choro e ranger de dentes, ele é fruto do arrependimento. O arrependimento de uma vida que não valeu a pena ser vivida, viu? O arrependimento de uma história que deveria ter sido diferente. O arrependimento de um modo de viver que deveria ser diferente. E aí a gente chega um dia que a gente vai ter que olhar na face de Deus e Deus vai perguntar, e aí? O que você tem para me dizer? Eu sei o que você fez, mas eu queria ouvir de você. Eu sei o que você construiu, mas eu queria ouvir de você. As razões que você fez isso. Os motivos que você fez isso. As situações em que você promoveu certas coisas. Eu queria ouvir isso de você. E aí nós temos aí essa experiência. Jesus pergunta para a multidão, vocês compreenderam isso? E eles disseram, nós compreendemos. Depois Jesus faz, assim, pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus agora faz uma referência aos mestres da lei. Jesus agora faz uma referência a quem conhece a Sagrada Escritura, que conhece a Bíblia, mas não conhece o reino de Deus. Conhece a Bíblia, mas não conhece o mundo de Deus. Conhece a lei da Bíblia, conhece a lei da igreja, mas não conhece o reino de Deus. E aí por isso que ele faz uma referência, olha, esses homens muito da lei, esses que conhecem muito a Bíblia, se ele compreender o reino de Deus, ele vai ser alguém que vai arrancar só coisa boa do seu coração. Porque há coisas boas na antiguidade e há coisas boas no mundo dos céus. É um coração que tem tesouros em que nós encontramos coisas novas e velhas. Coisas novas e velhas. Coisas antigas muito boas e coisas novas muito boas. E são todas preciosas aos nossos olhos. Na tradição nossa, rezar terço é uma coisa antiga e muito boa. Rezar o terço é uma coisa antiga e muito boa. Fazer uma novena é uma coisa antiga e muito boa. Por isso a gente vai pedindo a Deus que abençoe e ilumine o nosso coração para que, orientados pela sabedoria de Deus, a gente consiga entender um pouco mais essa busca nossa de querer fazer parte desses peixes bons que são recolhidos e não fazer parte dos maus. Que a gente tenha o título de homens justos e mulheres justas e não o título de homens maus. Que a gente não passe pela experiência de ser rejeitado por Deus, apesar que muitas vezes nós o rejeitamos. Mas é muito dura a experiência da rejeição de Deus. Saber que Deus não aprovou a minha vida. Em alguns momentos a gente tem essa experiência no mundo, né? A igreja não nos aprova, a estrutura religiosa não nos aprova, alguns mundos não nos aprovam, nós somos jogados por aí. Eu conheço bem essa experiência. Faz parte do meu histórico de padre umas experiências assim. A experiência de ser jogado na fornalha, aonde eu tive choro e ranger de dentes. E a sorte é que a gente tem esperança e alguém nos tira do inferno. Alguém nos tira da condenação eterna. Alguém nos tira e nos dá uma esperança da gente continuar vivendo e procurando fazer o bem no mundo em que nós vivemos, no mundo em que estamos por aí. Por isso a minha prece de hoje é que Deus possa nos recolher e nos acolher. A minha prece de hoje é que, mesmo às vezes sendo doutores da lei, a gente compreenda o reino de Deus. E aí a gente possa arrancar do nosso coração coisas boas e más. Nesse mundo hoje diferente. Antigamente, quando o conhecimento era mais lento, as pessoas mais velhas sabiam mais, ensinavam mais, tinham mais conhecimento e transmitiam mais conhecimento. No mundo que nós vivemos, isso acabou, porque os novos sabem coisa que os velhos não sabem. E aquilo que os velhos sabem, os mais idosos sabem, se tornou obsoleto. Não serve para a geração. Não serve para quem nasceu hoje o conhecimento de alguém que tem 60, 70, 80 anos. Porque quem nasceu hoje está com outro mundo, noutra esfera.
e que está com 70, 80, 90 anos, não entende o mundo e o conhecimento de que está nascendo. Isso mudou no nosso mundo. Antigamente, o conhecimento do avô, ele era absoluto, porque ele sabia mais do que todo mundo. Hoje não, às vezes uma criança de 5, 6, 7 anos pode saber manipular um celular muito mais do que a maioria das pessoas. Que Deus ilumine e nos abençoe e que nós sejamos e recebamos o título de homens justos, para que a gente possa ser recolhidos na casa de Deus e encontrar tesouros dentro do nosso coração, novos e velhos. Um abraço, até mais.